Olá pessoal, eu sou o Tomate e hoje a gente está aqui para falar sobre uma cantora brasileira que desde que ela surgiu no cenário pop musical brasileiro, ela já era tida como uma promessa aqui do pop. Eu acho que você sabe de quem que a gente está falando, né? A gente está falando da Isa, tida como a imperatriz do pop brasileiro. E hoje a gente está aqui para conversar sobre a trajetória da Isa no cenário pop musical hoje em dia, desde quando ela surgiu ao que ela alcançou até os dias de hoje. Então bora lá fazer um resumo de tudo que aconteceu na carreira dela até esse momento? A Isa, no começo da sua carreira, para quem não sabe, ela fez publicidade na PUC do Rio e antes dela se jogar na carreira da música, ela era editora de vídeos. Só que ela não se contentou muito com a vida que ela estava tendo, não era exatamente o que ela queria para a vida dela. E lá para 2015, se eu não me engano, ela começou a fazer vídeos pro YouTube, onde ela fazia covers de outras músicas, como música da Rihanna, música da Beyoncé, entre outras divas pop internacionais. Só que nesse meio tempo, ela acabou sendo descoberta. A gravadora Warner Music Brasil acabou descobrindo ela e acabou chamando ela para ter uma conversa e, por fim, acabar assinando um contrato. A Isa, claro, sempre demonstrou ter uma voz muito potente. A gente pode ver muito isso nos covers que ela fazia antigamente e até hoje em programas como The Voice, Música Boa e tudo mais. Mas vamos no começo mesmo. A Isa, ela assinou com a Warner Music Brasil e uma das primeiras músicas que ela lançou na carreira dela, na verdade a primeira música que ela lançou, se chama Quem Sabe Sou Eu. A Quem Sabe Sou Eu tem uma letra bem feminista, falando sobre o que a mulher quer fazer da vida dela, o que ela decide, o que ela faz. Ela teve esse single promocional que foi Quem Sabe Sou Eu, só que ela também teve propaganda para L'Oréal Paris, onde ela lançou uma música que chama Esse Brilho é Meu, uma das minhas músicas favoritas dela. Ela também lançou, que foi considerado na época o primeiro single de trabalho dela, que foi a música Te Pegar, que tem a participação do José Loreto, um ator global, e ela foi lançando, assim, participando de eventos e tudo mais, usando essas músicas de trabalho. E nesse meio tempo, antes do lançamento, assim, de fato, do álbum dela, do primeiro single que foi fazer sucesso e tudo mais, a Isa, ela foi muito bem aceita nesse meio. A Warner investiu bastante na questão da imagem dela, através das revistas e tudo mais, mas principalmente ela foi aceita por pessoas como o Paulo Gustavo, que foi uma das primeiras pessoas a chamar ela para fazer eventos para que ela apresentasse a sua música. Aliás, se eu não me engano, foi no Caldeirão do Hulk de 2018 ou 2019, que a Isa fala sobre isso, que o Paulo Gustavo foi muito importante no começo da carreira dela, pela ajuda que ele deu para ela enquanto ela ainda estava começando nesse meio todo. Então, mas foi com Pesadão que a Isa, na verdade, estourou de fato. Todas essas outras músicas que a Isa lançou, embora em algumas entrevistas ela tenha dito que era a maneira que ela se sentia na época e tudo mais, que era como ela se identificava naquela época com aquelas músicas, foi com Pesadão que ela estourou no Brasil inteiro. A música chegou a alcançar a posição 11 no Spotify Brasil. Não chegou a entrar no top 10. Só que Pesadão é até hoje uma das músicas que mais toca nas rádios da Isa. E claro, foi uma música que foi bastante estável nas plataformas digitais, ficando no top 100, no top 200 durante muitos e muitos dias. Com o sucesso de Pesadão, veio algumas oportunidades para Isa. Uma delas, por exemplo, foi o Música Boa, que é um programa da Multishow. Eu devo confessar, gente, que eu não gosto do Música Boa. Não gosto com ninguém apresentando. Eu acho o programa muito demorado. Eu acho uma extensão de horas de programa muito cansativa. Mas eu chegava a assistir por causa dela. Só que além dessas oportunidades, como Música Boa ao vivo, também vieram outras coisas que deram aclamação à carreira dela. Teve o sucesso de Pesadão. Com o sucesso de Pesadão, ficou mais fácil para o álbum dela sair, chamado Dona de Mim, que também foi um sucesso. E com o lançamento de Dona de Mim, o álbum, veio a indicação da Isa para o Latin Grammy. Pois é, ela concorreu numa categoria brasileira, infelizmente não ganhou, só que só de já concorrer no seu primeiro álbum, no seu álbum debut, isso mostra um ótimo reconhecimento da academia para ela, né? Porque foi com o seu primeiro álbum que ela já foi reconhecida. Tem até vídeo dela no aeroporto chorando em relação a isso, ela ficando feliz com esse reconhecimento da academia e tudo mais. E o álbum saiu, o que foi um sucesso. Conta com alguns singles, como por exemplo, Pesadão, Ginga. Ginga, aliás, que é uma música ótima, mas sofreu muito boicote por causa da letra.
em relação à religião das matrizes africanas e tudo mais. E a era do álbum Dona de Mim, claro, foi fechada com a música que dá nome ao álbum, Dona de Mim, que aliás, Dona de Mim superou Pesadão como música mais estável dela nas plataformas digitais. Só que a Isa também não parou por aí, né, gente? A Isa, depois disso, depois da aclamação, depois do sucesso e tudo mais, ela fez parceria com inúmeras pessoas na carreira artística que fizeram com que o nome dela fosse ainda mais respeitado. A gente pode relembrar parcerias dela, como com Caetano Veloso, com Alcione, Milton Nascimento, com a Sandy, dentre outros mais. Mas um dos pontos que a gente tem que colocar aqui em consideração de que a aclamação subiu de nível na carreira dela foi quando, por exemplo, ela foi chamada para ser dubladora do filme do Rei Leão. Pois é, na versão original a gente tem a voz da Beyoncé, né, cantando as músicas, dublando a Nala e tudo mais. Só que aqui no Brasil a gente teve a Isa dublando a Nala e, claro, cantando a música Essa Noite o Amor Chegou. Se você acompanhou o filme, o que você achou da dublagem? Fala aí pra gente. Além disso, tiveram alguns outros pontos de aclamação e que você percebe como a carreira da Isa subiu aqui no Brasil. A Isa foi chamada para fazer o The Voice Brasil, ela já está na segunda temporada do The Voice, e é daí também que alguns fãs e também haters também brincam com a situação de que a Isa é contratada da Globo, porque a Isa sempre está lá no meio da Globo fazendo alguma coisa, seja no The Voice Brasil, seja em programas como Só Toca Pop, o Música Boa, entre outros. Ela sempre tá ali na Globo fazendo alguma coisinha. Só que isso também coloca que a imagem dela tá super fresh. A imagem dela tá sempre inserida para a população de massa. Isso é muito bom. E claro, eu acho que não dá pra gente fechar esse assunto de aclamação, pelo menos reunindo alguns pontos muito importantes da carreira dela, sem falar da apresentação dela no Rock in Rio. Se eu não me engano, ela performou em um dos palcos alternativos do Rock in Rio, não chegou a ser no palco Mundo, só que foi uma das apresentações mais comentadas da noite. Porque, como o pessoal diz, foi uma apresentação digna de palco Mundo. Teve Alcione, teve a Mini Isa dançando lá. Foi uma performance assim de cair o queixo. Todo mundo comentou no dia seguinte. Só que uma das coisas que a gente não pode deixar de comentar na carreira da Isa é como ela cresceu em relação à publicidade. Pois é, uma das coisas mais importantes assim no Brasil que a gente pode comentar em relação aos artistas são as publicidades que eles fazem, que mostra como a sociedade, mostra como as marcas estão encarando o nome daquele artista. A gente tem alguns nomes muito fortes hoje na publicidade no Brasil em relação às cantoras, como por exemplo a Ivete Sangalo, a Anitta, e a Isa, se eu não me engano, está entre o terceiro ou quarto nome dessa lista, como o nome que as marcas mais querem ter uma parceria e também como um nome que as pessoas aceitam, que gera credibilidade. Não é à toa que a Isa hoje faz publicidade com um monte de marca. Ela faz publicidade para telefonia móvel, ela faz publicidade para bebidas, para cervejas, para sites de trocas de produtos. Inclusive um desses foi patrocinador de um dos clipes dela, que foi Meu Talismã. Isso mostra, por exemplo, que o nome dela cresceu muito rápido, tanto no meio musical quanto no meio da publicidade. Quem diria, né? A Isa, que se formou em publicidade, que trabalhou como editora de vídeo, hoje é um dos nomes mais fortes do meio publicitário do nosso Brasil. E isso com 3, 4 anos de carreira, porque a Isa de fato assim se jogou na indústria musical, assinou e tudo mais lá por 2016, e agora estamos fechando 2020. E como a gente pode ver, a Isa não tem uma carreira assim muito longa ainda, só que mesmo com um tempo curto de carreira, ela já alcançou coisas muito grandes, como por exemplo, a Isa com 4 anos de carreira já performou no Rock in Rio, já é um dos nomes mais fortes na publicidade, além, é claro, da representatividade dela para meninas negras no nosso Brasil. A Isa, como vocês provavelmente devem acompanhar na carreira dela, ela sempre se posiciona sobre vários assuntos, principalmente no que tange a comunidade negra e a representatividade que a população precisa nesse sentido. É isso, gente. Esse foi mais um vídeo de hoje. Hoje a gente comentou a trajetória da Isa aqui, que a gente resumiu tudo que ela fez em alguns dos pontos mais importantes da carreira dela.
Eu espero que você tenha gostado. Não esquece aqui de deixar o like no seu vídeo, de se inscrever. Se já é inscrito, não esquece de ativar o sininho, porque às vezes o YouTube esquece de avisar algumas pessoas quando é inscrito aqui no canal. Então deixa o sininho ativado. E é claro, não deixe de conferir os outros vídeos que estão aqui na tela, em algum lugar. E gente, eu não sei se vocês repararam, eu consegui ficar um pouco mais soltinho dessa vez. Eu não sei se foi a cadeira, eu não sei se foi o espaço, eu não sei se é o microfone aqui, porque eu tô investindo aqui para ficar cada vez melhor o conteúdo para vocês. Mas eu acho que eu tô me soltando melhor, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até mais!